Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra o meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus amados, eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós temos da parte do Senhor a oportunidade para cultuá-lo, e para nós é de fato um privilégio podermos adorar a Deus e, sobretudo, podermos ouvir a sua voz mediante a leitura da palavra, a Sagrada Escritura e exposição da mesma. Nós queremos bendizer a Deus por sua vida, aí no seu lar, no conforto da sua casa, juntamente dos seus, que você tenha da parte do Senhor também esta oportunidade de, em família, poder adorar ao Todo-Poderoso. E a você que nos acompanha em um outro lugar, que não seja o seio da sua família, quem sabe num ambiente de trabalho ou num outro lugar qualquer, seja bem-vindo e se junte a nós nesse tempo de louvor, nesse tempo de culto ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus que amorosamente se revela a nós através da Escritura, o Deus que graciosamente enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. E nós gostaríamos de convidá-lo, onde quer que você possa estar, para acompanhar conosco, ou quem sabe realizar conosco a leitura que faremos na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo 45, versículos 1 a 15. Portanto, Gênesis 45, versos 1 a 15. Leiamos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui,
porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Até aqui, queridos, nós vamos orar, clamando ao Senhor a intervenção do Espírito Santo na comunicação da sua palavra. Oremos. Grandioso, glorioso e eterno Deus, ao Senhor nós tributamos o louvor, a honra e a glória, certos de que tão somente o Senhor é Deus e por isso o único digno de que nos curvemos ante a Tua majestade e lhe prestemos culto. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão pela oportunidade que nos dás de podermos mais uma vez estar em torno da Tua palavra com o propósito de engrandecer Teu nome e também com o propósito de ouvir a Tua doce e sublime voz. Nós queremos clamar ao Senhor então, ser servido, ó Deus, de intervir no poder do Teu Espírito, para que assim possamos ouvir a Tua voz. Ser servido mais de visitar, Deus, os Teus servos, onde quer que possam estar agora. Visita, Senhor, a todos quantos, nesta oportunidade, estão tendo a ocasião para ouvir a leitura da palavra e exposição da mesma, mesmo não sendo membros desta denominação. O nosso propósito não é o de levantar a bandeira denominacional, mas o de engrandecer o Teu nome excelso, o de declarar, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor e o de manifestar que, de fato, nós temos vivido debaixo da Tua graça, recebendo cotidianamente a manifestação do Teu amor. Nós queremos, ó Deus, nesse instante, expressar a nossa gratidão, porque a despeito, ó Deus, das circunstâncias, as Tuas mãos têm estado sobre as nossas vidas e temos recebido do Senhor muito mais do que merecemos. Te bendizemos, Deus, porque em Cristo Jesus nos tens perdoado os pecados e porque nos dás a liberdade para continuarmos adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Venha, ó Pai, falar ao nosso coração por amor de Teu nome e para a edificação das nossas vidas. Visita, Senhor, suplicamos ainda os nossos queridos irmãos que se encontram enfermos, alguns contaminados, ó Deus, com coronavírus, outros com outras enfermidades. Nós pedimos ao Senhor, visita cada um, ó Deus, e dispensa sobre eles a Tua cura, cura que só o Senhor pode oferecer. E permita, Deus, que eles possam também estarem firmes na fé, aguardando, ó Deus, convictos de que o Senhor agirá, de que o Senhor detém o controle, o governo e o domínio sobre as circunstâncias vivenciadas por cada um deles, por cada um de nós. Agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que nos dás e suplicamos, permita-nos ouvir a Tua voz.
em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos entendido que vivenciamos um tempo em que as instituições têm sido banalizadas, têm sido fragilizadas, têm sido desrespeitadas, as instituições têm sido desmoralizadas, desconsideradas, tratadas como nada, como algo sem importância, como algo inoperante e desconsiderando que não há instituição que não tenha sido trazida à existência pelo Senhor. Só Deus pode criar todas as coisas e sustentá-las. As instituições foram criadas pelo Senhor. E as pessoas do nosso tempo têm desconsiderado esta verdade. Meus amados, considerando então, avaliando o que acabamos de dizer, nós poderíamos declarar, poderíamos afirmar que não há, do nosso ponto de vista, dentre as instituições que têm sido banalizadas, desconsideradas, humilhadas, ultrajadas, abandonadas, fragilizadas, não há nenhuma que tenha se tornado alvo para a destruição como a família. Se há uma instituição designada para a extinção, esta instituição é a família. Queridos, nós precisamos enxergar além, nós precisamos ver mais do que nos mostram e conseguir enxergar mais do que nos revelam. Porque se avaliarmos a história, e vamos pegar a história recente do nosso país, de alguns anos para cá, os últimos governos da nossa nação, os últimos governantes da nossa nação, ao que tudo indica, pelo menos a maior parte deles tem assumido como diretriz, como norte para os seus planos de ação, a filosofia e o pensamento marxista. E o pensamento marxista é um pensamento que trabalha, que aponta como solução a dissolução e a desconstrução da família. Portanto, volto a dizer, do nosso ponto de vista singelo, entendemos que não há instituição nesse momento alvo de destruição como a família. A família, de fato, foi eleita para ser extinta. Meus queridos, o texto que nós lemos nos fala sobre parte da história de José. José, descendente de Jacó, cujo nome depois foi Israel. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E José era um dos 12 filhos de Jacó, ou de Israel. E Jacó teve também uma filha chamada Diná. José é alguém que, na contramão e em oposição ao que falamos a respeito de família no nosso tempo, José é alguém que trabalha pela restauração da sua família, pela manutenção da sua família. É alguém que se esforça e se esmera para ver a sua família viver debaixo da bênção de Deus. Mas, e o contexto vivencial de José? É um contexto onde tudo aponta para facilidades, onde tudo pudesse revelar que era fácil cuidar da família? De forma alguma. Analisemos um pouquinho da história da família de José. José, como já disse, filho de Jacó. Quem foi Jacó? Um dos 2 filhos de Isaac, neto de Abraão. Isaac, filho de Abraão. Jacó, neto de Abraão. Jacó enganou a seu pai para tomar posse da bênção que seria destinada ao filho primogênito, que era Esaú. Revela um desvio na sua conduta moral, fraqueza e distorção no seu caráter. Esse era Jacó, um homem capaz de enganar o pai, de mentir ao pai
de fazer-se passar por seu irmão para ficar com a bênção que seria a ele, a Esaú, destinada. Nós observamos que, não obstante esse patriarca ser alguém que demonstra fragilidade no seu caráter, desvio na sua conduta moral, essa família tem, além desse problema, outros mais. Jacó é esse pai, esse patriarca, capaz de amar com deferência a um dentre os filhos que tem. 12 filhos, mais uma filha, e ele ama especialmente a um, fazendo distinção entre seus filhos e fazendo acepção entre seus filhos. Não era uma atitude correta. Nós vamos observar ainda um terceiro problema no seio dessa família, a família de José, a casa paterna de José. Observamos que os filhos dessa família colocam a sua família em grande perigo, em grande risco, quando tomam conhecimento acerca do que sofrera a irmã Diná. Diná foi violentada por um rapaz chamado Siquém. E agora os filhos de Jacó querem vingar. E para empreenderem esta vingança, esses filhos de Jacó, os irmãos de José, colocam toda a família em perigo no meio de um povo estrangeiro. Nós observamos ainda um quarto problema. Esses irmãos de José, filhos de Jacó, não amam a seu irmão José, e o desejo do seu coração é o de matar a José, porque José era um rapaz sonhador, um adolescente sonhador. E os irmãos de José já estavam cansados de ouvir os sonhos contados por José, onde ele era sempre visto como alguém que estava acima dos pais e acima dos irmãos. Por essa razão, seus irmãos queriam tirar-lhe a vida. Mas, além disso, nós ainda vemos uma quinta dificuldade vivenciada por essa família. Essa família tem o problema de ter de contar a verdade de que irmãos foram capazes de vender a um deles, a um irmão, como escravo a uma caravana que se dirigia ao Egito. Que lástima! Uma família onde irmãos se unem com o propósito de vender a um de seus irmãos como escravo. Essa família vivenciou essa realidade, essa verdade. E um sexto problema encontrado, uma sexta dificuldade observada no seio da família de Jacó, a casa paterna de José, é que filhos que venderam a um irmão como escravo foram capazes de mentir a um pai na velhice, um pai idoso, a respeito do destino, a respeito do paradeiro deste irmão que fora vendido como escravo ao Egito. Trouxeram a sua veste, mataram um bode, sujaram a roupa no sangue e trouxeram ao pai. E o pai foi levado, foi convencido a pensar que seu filho, seu penúltimo filho, havia sido devorado por um animal selvagem. Vejam o caráter dessa família, vejam a disposição de alma, a disposição de mente, a disposição de coração dessa família. Uma família problemática, uma família enferma física, emocional, psicológica e espiritualmente. Uma família doente, verdadeiramente falando. O texto que nós lemos narra parte do processo de restauração desta família, família de José, a casa paterna de José.
Queridos, com base então no texto que nós lemos, nós gostaríamos de falar sobre a cura da família. E à luz do texto lido, nós poderíamos afirmar, em primeiro lugar, que a cura da família reside no amor. E se observarmos então os versos 1 a 3 e depois 14 e 15, encontraremos base para esta afirmação. Assim diz a palavra: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Observemos, meus amados, José empreende o início de algo difícil, a restauração de uma família, a restauração de uma casa doente, de uma casa extremamente enferma em todos os sentidos. José poderia agora, tendo a oportunidade de vingar, realmente se lançar contra seus irmãos. José poderia dar ordens contra seus irmãos. José, agora, naquele contexto, na terra do Egito, era menor apenas do que Deus, a quem ele continuava temendo e servindo, e do que o Faraó, o rei do Egito. Humanamente falando, era o segundo no Egito, considerando aquilo que José também considerava e que nós, servos de Deus, consideramos, ele era o terceiro, abaixo de Deus e abaixo do Faraó. José poderia então empreender grande vingança contra seus irmãos. José poderia mostrar-lhes que fora difícil os anos longe da presença de seu pai, longe do seio familiar, ainda na adolescência ou desde a adolescência. José poderia cobrar-lhes o tempo que passou como escravo na casa de Potifar. Poderia cobrar-lhes o tempo que passou injustamente numa masmorra, no cárcere. Mas, ao invés de trabalhar o ódio e a vingança, José abriu as portas do seu coração aos seus irmãos. José expressou e demonstrou o verdadeiro amor. José foi capaz de abraçar seus irmãos, capaz de beijar seus irmãos, de demonstrar preocupação com a casa paterna. José perguntou pelo bem-estar de seu pai. José queria saber a respeito da sua família. José não desconsiderou a realidade vivencial daquele momento. Ele era quem era, feito assim por Deus, governador do Egito, mas um descendente de Jacó, um filho de Jacó, um descendente de Abraão, com 11 irmãos e uma irmã, e certamente as suas descendências. Família que estava crescendo. José não podia virar as costas para essa verdade, a despeito de ter experimentado todo o mal vindo da casa de seu pai pela instrumentalidade de seus irmãos. Mas não é para isso que ele olha. O olhar de José não é fixado nas circunstâncias existenciais, nas circunstâncias terrenas. O olhar de José é fixado no autor da vida. O olhar de José está fixo nas promessas do Deus de Abraão, no Deus de Jacó, promessas do Deus de Jacó, seu pai, a quem ele servia, a quem ele temia, a quem ele amava. José não poderia deixar de compartilhar com seus irmãos o amor que recebia de Deus. Meus amados, nos nossos dias, muitos têm tido a oportunidade para estreitar os relacionamentos, especialmente nesse tempo de pandemia. Deus nos tem dado a oportunidade para estar no seio da família, para estreitar esses relacionamentos, para expressar o nosso amor uns pelos outros de maneira mais efetiva, mais contundente, mais
prática. Mas, infelizmente, temos tomado conhecimento diariamente dos índices alarmantes de uma violência crescente no seio das famílias. A violência doméstica tem assolado os lares nos dias da pandemia, nos últimos dias em que temos vivido. Que lástima, que tristeza. Oportunidade para estarmos juntos, oportunidade para expressarmos gratidão a Deus pela família que bondosamente Ele nos tem dado, oportunidade para falarmos do amor do Senhor, oportunidade para revelarmos esse amor aos filhos, aos netos, aos de casa como um todo, através do conhecimento da Escritura. Oportunidade para anunciar que, a despeito das mazelas desta vida e desse tempo, a promessa para aqueles que temem a Deus e o amam é a promessa da vida eterna, a promessa de podermos habitar um lugar onde não haverá enfermidades, onde não haverá dor, onde não haverá luta, onde não haverá morte e por isso também não haverá luto. Oportunidade para dizer a Deus, muito obrigado, Senhor, para expressar gratidão a Deus pela família que nós temos. Oportunidade para viver verdadeiramente o amor com o qual temos sido amados da parte do Senhor. José poderia, sem a menor dúvida, expressar ódio, mas expressou amor. Poderia demonstrar ódio, mas demonstrou amor. Poderia praticar ações advindas do ódio, mas praticou ações advindas de um amor verdadeiro. Porque ele sabia que a cura da família reside na prática do amor. Em segundo lugar, a cura da família reside no perdão, e quem ama perdoa. Muitos até têm dito que perdoam, mas será? Eu tenho ouvido de irmãos na fé a seguinte expressão: olha, pastor, eu tive um problema com um irmão, eu tive um problema com um familiar, mas olha, eu já perdoei. O Senhor nos tem ensinado assim através da palavra e eu tenho liberado perdão. O que eu não quero é conviver com essa pessoa ou com esses irmãos, mas eu já perdoei. E a gente está bem. Cada um lá no seu cantinho e eu no meu, cada um no seu quadrado, está bom demais. Nunca foi tão bom. E eu quero dizer a você que pensa dessa forma: isso nunca foi perdão. Dê o nome que quiser para isso. Nem vou me aventurar, me arriscar a rotular essa prática, esse sentimento. Mas uma coisa eu digo e afirmo: perdão nunca foi. Já imaginaram se Jesus nos perdoasse dessa mesma forma? Vou perdoar esse monte de pecadores, vou perdoar a humanidade, mas não quero conviver com ela. Vou perdoar os homens pecadores, mas não quero e não vou conviver com eles. Não foi esse o perdão que o Senhor nos ofereceu. Não é esse o perdão que recebemos de Jesus. Ele quer conviver conosco. Ele mantém a mão estendida. Ele quer nos abençoar. A promessa do Senhor é de levar-nos para habitar no mesmo tabernáculo com Ele, onde Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Perdão é algo diferente do que nós temos visto nos nossos dias. Ninguém que diz ter perdoado e não quer conviver, perdoou efetivamente. A palavra do Senhor, nos versos 4 e 5, nesse texto, assim nos diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós.
José se vira para seus irmãos e diz: vocês não precisam sentir raiva, vocês não precisam ter ódio de vocês mesmos, vocês não precisam ficar contrariados, angustiados e desesperados pelo que fizeram. Vocês estão perdoados. Eu entendo que havia algo maior, eu entendo que havia um propósito maior, porque na verdade, meus amados, o propósito de Deus é sempre maior do que os nossos. O propósito de Deus é sempre melhor do que os nossos. O propósito de Deus sempre se cumprirá. E o propósito de Deus, ainda que insira, ainda que conte, ainda que tenha pré-estabelecido a minha morte, para que Ele, o propósito de Deus, seja cumprido, é melhor do que o meu propósito. Porque o propósito de Deus visa a geração da vida, visa o bem-estar nessa existência e na eternidade. O propósito de Deus é superior aos propósitos da humanidade. O propósito de Deus é perfeito. Os propósitos humanos falham. Nós sabemos, a palavra do Senhor nos ensina isso em diversos textos. Sabemos que nós podemos fazer planos, mas bem sabemos que a resposta certa dos lábios vem do Senhor, conforme diz o sábio no seu registro no livro de Provérbios. Diletos, certamente a cura da família passa pelo perdão. A cura da família reside no amor, mas reside também na liberação do perdão. José perdoa seus irmãos. Nós precisamos perdoar-nos uns aos outros. Se alguém nos tem ofendido, devemos perdoar. Jesus nos ensina a oferecer a outra face. Jesus nos ensina a caminhar uma segunda milha. Jesus nos ensina na oração do Senhor, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, a perdoar para sermos perdoados. Precisamos perdoar verdadeiramente. Precisamos dar a oportunidade às pessoas que nos ofenderam, que nos feriram, de se erguerem novamente no contexto da sua queda. Porque dependemos também, quando caímos, de que alguém nos estenda a mão e nos ofereça a oportunidade para levantarmos no contexto da nossa queda. Precisamos perdoar, precisamos liberar perdão. Que Deus nos ajude nesse propósito. Em terceiro lugar, amados, a cura da família reside na aceitação do propósito de Deus. Nos versos 7 e 8, a palavra do Senhor Deus assim nos diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José tem uma visão clara, cristalina, límpida, de que seus irmãos foram apenas instrumentos nas mãos de Deus, por pior que isso possa parecer, por mais difícil de ser aceitado que possa ser esse fato, mas José tem consciência plena de que seus irmãos foram instrumentos nas mãos do Senhor. Foi apenas uma via usada por Deus. Deus poderia ter encaminhado a José ao Egito de qualquer outra maneira, por qualquer uma outra forma, por qualquer outra via, mas permitiu que assim sucedesse. E José tem agora o entendimento claro de que Deus estava por trás desse grande projeto de salvação de vidas, de preservação de vidas. Deus é quem poderia fazer com que um adolescente arrancado do seio familiar fosse vendido como escravo para uma nação distante, para um povo desconhecido. E ali, aquele escravo ainda fosse condenado injustamente e pudesse cumprir uma pena. Só Deus para fazer desta vida, de um ser numa situação extrema como essa,
governador do Egito. Mas Deus fez. E José pôde enxergar completamente esse mover de Deus, esse agir de Deus, esse cuidar de Deus, porque tinha vida no altar, tinha vida no altar, tinha vida na presença do Senhor. José tinha intimidade com Deus, por isso os planos de Deus para José não eram obscuros, eram claros. Por isso podia e pôde dizer a seus irmãos: não se irem contra vós mesmos. Deus estava na causa, Deus está na causa. Eu precisava estar onde estou. Deus foi servido de me trazer da forma que me trouxe, para que agora vocês pudessem estar aqui com vida, para que a casa de meu pai pudesse ter vida, pudesse ser preservada, para que a descendência de meu pai pudesse ser preservada sobre a face da terra. Precisamos entender, queridos, que a cura da família reside também na aceitação do propósito de Deus. Você conhece os propósitos de Deus? Você tem tido entendimento acerca dos projetos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da igreja? Conserve-se firme diante do Senhor, prostrado diante do Senhor em oração, mas firme na fé. Conserve-se seguro no Senhor, sabendo que, a despeito das circunstâncias que nós vivenciamos, quiçá circunstâncias que possam piorar em muito, mas com a consciência, nós devemos estar todos com a consciência tranquila, pois continuamos debaixo do governo de Deus, e todas as coisas cooperam para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Precisamos ter essa consciência. Por isso, no trato com a família, na busca da restauração da sua família, do seu lar, da sua casa, considere que o propósito de Deus é sempre cumprido. Lembre-se que, aceitando o propósito de Deus, entendendo o propósito de Deus, cooperando com o propósito de Deus, a sua família também poderá ser restaurada à semelhança da família de José. E para finalizarmos, em quarto lugar, a cura da família reside na atitude de responsabilidade. Observemos os versos 9 a 11. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. A atitude de José para com a casa de seu pai, para com o seu próprio pai e a sua descendência. A atitude de um servo de Deus, diante da necessidade da sua família, mas não era apenas da sua esposa ou dos filhos. A casa paterna, toda a família, o zelo para com a casa paterna, o zelo para com o pai e a sua descendência. Hoje nós encontramos homens que não querem cuidar nem mesmo da esposa, não querem cuidar de filhos, casais que se divorciam e maridos que brigam para não pagarem uma pensão irrisória, mínima, uma miséria, uma ninharia que não vale nada. Conheço pais que lutam contra o pagamento de uma pensão que auxiliaria, que ajudaria no sustento de um filho pequeno, de uma criança indefesa. O casamento já foi embora, a família já se dissolveu, agora é apenas um auxílio, e ainda assim, isso tem sido negligenciado. José nos ensina que não pode haver famílias curadas sem responsabilidade para com cada membro da família. José se preocupa com a casa de seu pai, e a sua atitude é essa, uma atitude responsável: trazer a seu pai e a toda a sua descendência, e o seu gado, o seu rebanho,
os seus bens para perto, para que ele pudesse sustentar a casa do Pai. Se nós queremos a cura da nossa família, aqueles que passam necessidade e são membros da família precisam ser socorridos nas suas carências, nas suas necessidades. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê graça para não destruirmos aquilo que é base para as demais instituições, a família. Não pode haver instituições sólidas se a família não estiver consolidada. Precisamos consolidar a nossa família, o nosso lar, a nossa casa. Precisamos agir como José. Precisamos fazer uma avaliação. Sua família está enferma? Se a nossa família está enferma, ela precisa de cura. Se a sua família não está enferma, glória a Deus, glorifique a Deus, enalteça o Senhor, agradeça ao Senhor. Mas, se a sua família está enferma, lembre-se, há cura para ela. Deus tem cura para as famílias. E Deus nos usa nesse processo de cura. Em última análise, quem cura a nossa família é Deus. Mas Deus usa os seus servos para o pronto restabelecimento da nossa família. E a cura da família reside no amor, reside no perdão, reside na aceitação do propósito de Deus e reside na atitude de responsabilidade. Que nós sejamos despertados nesta oportunidade pelo Espírito Santo e que possamos então nos empenhar, nos esmerar e trabalhar arduamente pela restauração da nossa família. Isso agrada ao Senhor. Isso traz alívio à nossa alma, ao nosso coração. Isso torna o contexto vivencial de cada um de nós melhor. Isso faz da terra um lugar melhor. Se as famílias estiverem bem e vivendo segundo o propósito de Deus, certamente o lugar em que habitamos se tornará um lugar imensamente melhor, infinitamente melhor. Que Deus nos dê graça para conseguirmos olhar para a família como Deus olha. Olhar para a família com as lentes de Deus. Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, damos-te graças porque aprove ao Senhor trazer-nos à existência e bondosamente aprove ao Senhor conceder-nos a dádiva da família que temos. Pedimos ao Senhor, Deus, abençoe a casa de cada um dos teus servos que nesse instante puderam adorar ao Senhor, puderam louvar o teu nome, puderam também ouvir a leitura da palavra e exposição da mesma. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra que nos fala ao coração. E ajuda-nos, ó Deus, na aplicação da mesma, de modo, ó Pai, que, estando as nossas famílias enfermas, em qualquer área, sejam elas da parte do Senhor restauradas e que estejamos dispostos a sermos instrumentos nas tuas mãos para a cura das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, e opera segundo a tua vontade, no poder do teu Espírito. Abençoa-nos, ó Deus, nesta nova semana já iniciada. Permita, Pai, que em tudo o teu nome seja engrandecido, que as nossas vidas possam refletir o brilho da tua glória e que na prática da nossa vida Jesus Cristo seja conhecido. E que assim, ó Deus, tendo como referencial a tua igreja, aqueles que não te conhecem ainda possam conhecer a Jesus e a tua salvação, ó Deus, através de teu Filho Jesus Cristo. E que estas pessoas, motivadas, ó Deus, pelo proceder cristão da tua igreja, sejam estimuladas verdadeiramente a assumir um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém.